Aleluia, que bom estar com você aqui, que bom. Domingo é sobre igreja, domingo é sobre presença de Deus. E eu fico feliz de você estar conectado conosco, fazendo você que faz parte dessa igreja, CC Videira, tão viva, tão real. E eu louvo a Deus por poder entrar aí na sua casa e juntos aqui nós vamos ouvir a palavra de Deus. E de repente você está em um hospital, está trabalhando, em qualquer lugar, eu tenho absoluta certeza que Deus tem uma palavra para você. Amém? Eu quero que você vá comigo no livro de Atos, capítulo 2, 17 e 18. Atos, capítulo 2, versos 17 e 18. Vamos entrar logo aqui na palavra, mas não custa nada lembrar que o nosso canal do YouTube, você precisa se inscrever. Não sei se você já fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube, então vai lá, se inscreve e também curte. Faz com que você possa marcar, dizer assim, olha, eu gosto dessa programação, eu gosto desse culto e eu quero dizer para todo mundo que eu curti, tá bom? Atos capítulo 2, 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, e eu quero repetir, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Derramarei do meu espírito, diz Deus. Eu acredito muito nessa palavra. Eu acredito que se tem algo que Deus ama fazer, é fazer com que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E se tem um assunto que eu amo falar do Espírito de Deus, porque na verdade é Deus com a gente, não é uma força, não é Deus conosco. Começamos hoje uma série cujo nome é Ondas do Espírito. E quando a gente fala sobre avivamento, ondas do Espírito, eu não sei se vem na sua cabeça, porque na minha jornada, e na minha caminhada com Jesus e dentro de igreja, quando eu vejo ondas do Espírito, avivamento, eu sempre me remeto a passado. Geralmente a gente fala de ondas do Espírito sobre Pentecoste. Geralmente, Carlinhos, as pessoas falam sobre onda do Espírito, sobre a Rua Azusa. Avivamentos que aconteceram em algum lugar, em alguma época. Eu acredito nesse derramar e agir do Espírito hoje. Nós acreditamos nesse derramamento do Espírito sobre a minha vida, porque diz Deus, eu derramarei do meu Espírito. Não é algo pontual, não é algo que aconteceu, mas acontece hoje. Ondas do Espírito é um desejo nosso, é um clamor nosso. E eu quero que você faça parte desse clamor, porque eu e você, nós precisamos do Espírito Santo. Se algo que eu e você, nós precisamos é de Deus na nossa vida, esse agir do Espírito na minha vida e na sua vida. Ondas do Espírito. Gosto de praia, não sou muito de tomar banho, mas quando eu vou para a praia, hoje eu sou muito mais agora de dar aquele mergulho, já fui muito de pegar jacaré. Eu não sei se é da sua época. Não é da tua época não, né, Carlinhos? Jacaré. Hein, Lucas, é da tua época? É da tua época, sim. Gente, jacaré na Praia do Ideal. Eu saía da minha casa, da Parquelândia, ia lá para Praia do Ideal, chegava 9 horas da manhã, saía 3 horas da tarde com naquela época, sei lá como era a moeda, né? Para comprar uma Maria Maluca com Coca-Cola. Maria Maluca com Coca-Cola, graças a Deus que a minha nutricionista não está ouvindo isso, é coisa do passado. Hoje o Espírito Santo, pela onda do Espírito, me mudou. Mas falando sobre praia, assim, quando a gente fala sobre onda, e principalmente aqui no Nordeste, pode ser que você que esteja conosco não tenha essa ideia sobre mar. Então, quando o mar está naquela ressaca, você entra numa onda, e se não tiver cuidado, vem outra onda, se não tiver cuidado, vem outra onda, e você fica desesperado, porque é uma onda atrás de outra onda. E esse é o meu desejo, que essa onda não pare,
que sejam ondas do Espírito Santo. Não seja singular, seja plural. Ondas do Espírito Santo na minha vida, na sua família. Ei, ondas do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. E aí, essa onda do Espírito para a gente viver e andar no Espírito. Eu quero sobre esse derramar de Deus. Diz Deus, derramarei do meu Espírito. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele faz muita coisa. Mas me permita falar uma coisa hoje, baseado em um texto. O que é que as ondas do Espírito fazem na minha vida? E João registra as palavras de Jesus no capítulo o livro que leva o seu nome, João 16, 8-11, ele registra as palavras de Jesus, diz assim, quando ele vier, Jesus, ele afirma, sobre o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus continua, e João registra, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe desse mundo já está condenado. O que é que as ondas do Espírito fazem na nossa vida? O que é que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida? E o meu desejo é que essa série possa provocar um desejo de você buscar, uma sede de você buscar o Espírito Santo, um desejo de realmente você abrir-se ao Espírito Santo. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo uma palavra que é chave aqui nesse texto. O Espírito Santo convencerá. Ele convencerá. E aí ele vai convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu acho interessante, por muito tempo, sinceramente, gente, por muito tempo essa palavra me chama a atenção. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence. E aí quando você pega o significado da palavra, você vai dizer assim, meu Deus, eu preciso desse Espírito. Por que o Espírito Santo convence? E a palavra convencer é alguém que leva outra pessoa a acreditar. Vou repetir novamente. Alguém que convence é alguém que leva outra pessoa a acreditar. É alguém que ela consegue persuadir alguém, fazer aceitar. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu tenho essa ideia como uma verdade, eu tenho essa ideia como uma prática de vida, e alguém chega para mim e me convence. Quando essa pessoa me convence, o que é que essa pessoa faz? Essa ideia que eu tinha como verdadeira, essa ideia que eu colocava, né, em prática, ela me convenceu dizendo, não, essa ideia não é isso que você pensa. E aí ela me convence ao quê? Ela muda, ela tira aquela verdade, aquela ideia, aquela crença e coloca outra. Ei, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Não é qualquer pessoa, não é sobre uma roupa, não é sobre uma comida, não é sobre coisas materiais, nós estamos falando de coisas eternas. O Espírito Santo é essa pessoa que muda a minha vida. Ou seja, tira uma ideia e o pior, uma mentira. O melhor, ele tira uma mentira e coloca uma verdade de Deus. Ei, ondas do Espírito, esse derramamento do Espírito Santo, esse derramar no sentido de derramar e agir do Espírito Santo sobre a minha vida, me convencendo, ou seja, Ele fazendo com que eu e você venhamos andar e viver no Espírito. E Ele me convence de que? Uma coisa, o poder do pecado é coisa do passado. Ei, Ele me convence. O Espírito Santo está na minha vida e na sua vida. A propósito, quando você pega esse texto, ele é bem abrangente. Porque esse texto, ele é um texto lógico para pessoas que não conhecem Jesus, para pessoas que estão longe de Jesus, e essas pessoas para se aproximarem de Deus, essas pessoas para serem perdoadas, essas pessoas para compreender as coisas espirituais, só o Espírito Santo convencendo, só uma obra divina, só uma obra de Deus mudando essa pessoa. Não há como alguém conhecer Deus, não há
como alguém seguir Jesus. Não há como uma pessoa ser transformada se não for uma obra divina. A propósito, sobre esse assunto, Jesus conversando com Nicodemos, registrado por João, diz: importa você nascer de novo. Mas o texto também sobre convencer do pecado, da justiça e do juízo, é um texto para mim e para você, que já segue Jesus. Mas é um texto que você precisa ver de uma outra perspectiva. Vou dizer mais uma vez, o Espírito Santo me convence. Me convence de que Ele, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Do pecado porque os homens não creem em mim, não creem em mim. O Espírito Santo faz com que eu venha acreditar. Ele vem na minha vida e Ele quer e Ele está na minha vida para eu aceitar essa verdade. Qual a verdade? O poder do pecado é coisa do passado. O poder do pecado é coisa do passado. Se você pegar o texto em outra perspectiva, esse texto quer dizer o seguinte: o texto em si, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Versículo 9, do pecado porque os homens não creem em mim. Numa outra perspectiva é, pelo Espírito em mim, viverei e andarei na certeza de que o pecado não tem poder sobre a minha vida e não faz parte da minha natureza. Uou! Ei, já pensou? Eu e você cheios do Espírito. Não apenas uma onda, mas ondas do Espírito na minha vida. Constantemente, todos os dias, todos os momentos da minha vida. Dizendo o seguinte: olha, ei, Costa Neto, o poder do pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ei, Costa Neto, o pecado não faz parte da sua natureza. Ei, Paulo, o poder do pecado não faz parte da sua vida. O pecado não faz parte da sua natureza. Maria, o poder do pecado não faz parte da sua vida. Ei, o poder do pecado não mais tem ação na tua vida. O pecado não faz parte da sua natureza. Está aí, o poder do pecado não tem mais ação na tua vida. Emerson, o pecado não faz parte da natureza, não faz parte da tua natureza, não faz parte da nossa natureza. Esse é o derramamento do Espírito, esse é o verdadeiro avivamento. O apóstolo Paulo afirma em um livro que leva, uma carta que ele escreve, e ele afirma no capítulo 6, no livro de Romanos capítulo 6, versos, eu vou ler dois versos, né? O 6 e o 14. Presta atenção, gente. O que é que o Espírito me convence, Ele me leva a acreditar, Ele me leva a aceitar, Ele muda uma ideia errada na minha cabeça e coloca a verdade de Deus. Ele diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Olha essa verdade. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E aí o 14, pois o pecado não os dominará. Pois o pecado não os dominará. Quantas vezes na minha vida, em determinados assuntos da minha vida, em determinadas situações da minha vida, quantas vezes, capítulo 6 de Romanos, a chave para a minha vida, o pecado não tem domínio sobre a sua vida, Costa Neto, você está crucificado com Jesus. Essa onda que eu quero, ondas do Espírito na minha vida e na sua vida, de que o poder do pecado é coisa do passado, o poder do pecado é coisa do passado. Joseph Prince, no livro dele, Destinados a Reinar, fala uma coisa interessante. Ele diz assim: o Espírito Santo está em nós para nos convencer de que, mesmo quando falhamos, Ele estará presente, nos lembrando de que somos perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Ele nos faz lembrar, mas Ele não apenas nos faz lembrar, Ele nos convence dessa verdade. Por isso que na primeira carta do livro de João, 1 João, capítulo 2, verso 1, eu amo esse texto.
Eu amo esse texto, esse avivamento. Ondas do Espírito na minha vida, ele diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que, 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo não é alguém que nos condena, Ele é um advogado. Ele intercede pela minha vida e pela sua vida. Que verdade poderosa, que verdade libertadora, que verdade, que derramado o Espírito na minha vida e na sua vida. Ele me convence, Deus diz assim: eu derramarei do meu Espírito, eu quero, eu desejo, eu vou fazer isso, eu sempre irei fazer isso, eu estou aberto para derramar do meu Espírito, e o Espírito Santo vai convencer a minha vida e a sua vida de que o poder do pecado é coisa do passado. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: ser cheio do Espírito é ser convencido. Repita comigo: ser cheio do Espírito é ser convencido. Vamos lá. Isso, mais uma vez: ser cheio do Espírito é ser convencido. E passar a viver na certeza de que eu sou livre do poder do pecado. Ei, convencido! E porque eu sou convencido, não por qualquer pessoa, não por qualquer teoria, não por qualquer voz, não é qualquer pessoa, gente, é o próprio Deus, o próprio Espírito dizendo: ei, Costa Neto, esteja convencido, e porque você está convencido, viva na certeza de que eu sou livre do poder do pecado. Aleluia. E aí eu quero ler novamente Romanos 6, 11, Romanos 6, eu quero ler os 6 e 14, porque sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. O nosso velho homem foi crucificado. Romanos 6 e 14. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E a última parte do 14, a última parte do verso 14. Pois o pecado não os dominará. Porque o pecado não os dominará. Porque eu sou livre. E eu e você precisamos estar convencidos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos convence. O poder do pecado é coisa do passado. Mas também o Espírito Santo nos convence que a justiça de Deus é Jesus. A justiça de Deus é Jesus. O texto diz, eu quero chamar a atenção: quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo da justiça. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Qual é a justiça de Deus? Jesus, gente. Jesus. E aí, quando eu pego o texto em uma outra perspectiva, o texto em si, quando ele vier, convencerá o mundo da justiça. Da justiça, verso 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, o verso, o texto ainda é João 16, e aí o verso é 8, e eu vou ler só uma parte do 8. Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça. E o 10, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão. Noutra perspectiva é, pelo Espírito em mim, e viverei e andarei na certeza de que a justiça de Deus, Jesus, em mim, é a única razão de fazer justiça na terra. A única razão de fazer justiça na terra. Ele me convence de que eu e você temos a natureza de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Fortalecer esse pensamento. 2 Coríntios, Paulo, em uma das suas cartas, ele afirma, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós. Deus tornou o pecado por nós. Aquele que não tinha pecado,
ou seja, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. E aí eu acho interessante que quando a gente fala assim, viver a justiça de Deus, Cristo, viver a justiça de Deus, Jesus Cristo, não é viver como um ser perfeito. Não é sobre perfeição, é sobre escolher o que é certo. E convencido do Espírito Santo. Ei, Costa Neto, creia. Costa Neto, creia. E aí a voz do Espírito nos convence. Toda e qualquer mentira na minha cabeça, o Espírito Santo troca por uma verdade, ele me convence, e quando ele convence, passa a ser regra na minha vida, passa a ser luz na minha vida, passa a ser verdade. E que verdade é essa, gente? De escolher o que é certo, porque ser cheio do Espírito, ondas do Espírito, ser cheio do Espírito é a certeza de que eu possuo a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. Paulo, em uma de suas cartas, ele escreve em Gálatas e ele afirma, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, sobre natureza, viver a natureza de Cristo, viver a justiça de Deus, Jesus, o Espírito Santo em nós, diz assim, mas o fruto do Espírito, ou seja, mas o fruto do Espírito, o operado do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não tem como isso. Não existe nada contra isso. Isso é verdade. Viver e andar. O Espírito Santo nos convence a viver a justiça de Deus, a natureza de Jesus na minha vida e na sua vida. Essa é a verdade. Esse é o avivamento, isso é o que nós desejamos na sua vida, viver essa verdade. E eu estou falando, mas muito mais do que a minha palavra, o próprio Espírito Santo na sua vida, dizendo, ei filho, eu resgatei você naquela cruz, o meu filho Jesus é a justiça, é a minha justiça, viva em Jesus e você já terá na sua vida. Escute isso aqui, viver a justiça de Deus, Jesus, você já tem na sua vida amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já tem você, por isso que Paulo disse, quem anda no Espírito, viva no Espírito, ou seja, se isso está no meu interior, reflete. Ei, o Espírito de Deus nesse momento fala para mim e para você, que o pecado não faz parte mais da sua vida. O poder do pecado não tem poder sobre a sua vida, é coisa do passado. O pecado não faz parte mais da sua natureza. Mas também ele me convence você a viver a justiça de Deus, Jesus Cristo, no sentido de Jesus em mim. Quando eu vivo Jesus na minha vida, gente, ele me dá o poder de escolher o que é certo. Não pela minha força, não pela minha autossuficiência, não é porque eu sou autossuficiência, mas quando eu vivo convencido pelo Espírito Santo, quando eu vivo na verdade do Espírito Santo, quando eu vivo essa verdade, já está em mim a alegria, já está em mim amor, já está em mim paz, já está em mim bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se já está em mim, ei, essa é a verdade. Eu oro para que o Espírito Santo convença você dessa verdade. E se é verdade mesmo, eu vou andar no Espírito Santo. O que é andar no Espírito? Se existe paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, o que é andar? Eu ando em amor, eu ando em paz, eu ando em verdade, eu ando na longanimidade, eu ando na mansidão, eu ando no domínio próprio. Não é, Senhor, me dá domínio próprio. Senhor, derrama amor no meu coração. Senhor, me dá paz no meu coração. Já existe paz no seu coração, já existe amor no seu coração, já existe domínio próprio no seu coração, já existe na sua vida. Ei,
Seja convencido não pelo Costa Neto, seja convencido por essa voz audível na sua vida. Diga: filho, já está em você amor, já está em você paz, você já tem longanimidade, você já tem mansidão. Viva isso na sua vida, viva isso na sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ele me convence de que o poder do pecado é coisa do passado. Ele me convence a viver a justiça de Deus. E quanto mais cremos em Jesus, e quanto mais somos cheios do Espírito Santo, mais eu vou viver o comportamento. O meu comportamento vai se alinhar ao comportamento de Cristo. Mas ele me convence de que eu tenho paz em Deus. Eu tenho paz em Deus. E mais uma vez, João, capítulo 16, parte do verso 8, quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, palavra de Jesus, convencerá o mundo do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. E aí no versículo 11, no verso 11, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É interessante quando a gente pega esse texto e quantas pessoas, quando são confrontadas com esse texto, são confrontadas para viver uma condenação. E quantas pessoas têm medo de Deus? Quantas pessoas têm medo de Deus? Quantas pessoas vivem debaixo de uma condenação? Deus vai me castigar. Se eu fizer alguma coisa, Deus vai me castigar. Gente, isso é terrível. Isso é uma escravidão. Ei, gente, quantas pessoas vivem com um sentimento de culpa, um peso na consciência? Quantas pessoas tentam fazer algo que venham agradar a Deus? Eu preciso fazer algo que agrada a Deus. Eu preciso chamar a atenção de Deus. Ei, gente, o Espírito Santo, ele precisa. Você precisa se abrir a voz do Espírito Santo e dizer o seguinte: ei, não existe condenação na sua vida, porque em Jesus o juízo de Deus estava lá. Você precisa ouvir isso de novo. O juízo de Deus estava em Jesus. Olha o que Paulo, ele afirma em uma das suas cartas, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Eu amo esse texto. Estamos falando sobre eu tenho paz em Deus. E essa voz que eu quero que você escute. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2 diz assim: tendo sido justificados pela fé. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém. Romanos 5, 1 e 2. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não há condenação na minha vida. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já pensou que avivamento? Imagine você viver uma vida onde, convencido pelo Espírito Santo, você vive a verdade de que o poder do pecado é coisa do passado. Você é livre para viver essa verdade. Avivamento que nós queremos, esse derramamento do Espírito Santo, é ser convencido pelo Espírito Santo a viver a justiça de Deus, que é Jesus, a natureza de Jesus. Mas também ser convencido pelo Espírito Santo de que eu tenho paz, a conta já está paga, não existe condenação na minha vida, na sua vida. Deus não é contra a minha vida, Deus é a favor da minha vida. Aleluia. Ser cheio do Espírito, escute isso aqui: ser cheio do Espírito é viver na certeza de que Deus é por mim. De que Deus é por mim. Judas, livro de Judas, apóstolo,
ele escreve no capítulo 1, verso 24, ele diz uma coisa interessante. Judas, livro de Judas 1, 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com alegria. Uau! Ei, é esse avivamento que eu quero na minha vida. É esse espírito que eu quero na minha vida. Essas ondas, são ondas e ondas do Espírito que eu quero na minha vida. Esse agir do Espírito Santo dizendo o seguinte: ei, Costa Neto, Jesus Cristo, além de impedir você de cair, Ele é poderoso para te apresentar diante de Deus na glória com alegria. Ei, Carlinhos, Ele é poderoso, além de impedir você, Carlinhos, de cair, Ele é poderoso de apresentar você diante de Deus. Cecília, diante de Deus, glória do Criador, glória da majestade, todo poder, Jesus Cristo. Ele diz assim: além de te segurar, além de segurar a sua vida, além de segurar a sua vida, não impedir você de cair, eu vou te apresentar de forma alegre diante de Deus. Diante de Deus. Ei, que avivamento! Não há condenação na minha vida. E eu oro para que esse sentimento de condenação seja quebrado. Eu oro para que esse sentimento de juízo de Deus, de juízo de Deus na sua vida. O Espírito Santo chega e diz para você: ei, filho, você não está aqui para receber o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a sua vida foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Toda condenação. Eu amo esse texto de Hebreus, capítulo 9, verso 12. Hebreus, o autor de Hebreus, esse livro, ele diz o seguinte, 9:12: não por meio de sangue de bodes e novilhos, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele, Jesus, Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. E gente, de uma vez por todas. Outra tradução: para sempre. E obteve eterna redenção. Jesus obteve eterna redenção. O sacrifício de Jesus foi para sempre. Que essa voz, esse alguém chamado Espírito Santo, venha colocar essa verdade na minha vida e na sua vida, de que o Evangelho de Jesus é da reconciliação e não da condenação. E essa certeza traz paz. E gente, quantos vêm mais uma vez com medo do castigo de Deus? Quantos, por causa disso, fogem da autorresponsabilidade? Colocam culpa no juízo de Deus por escolhas erradas. Ei, eu e você somos daqueles convencidos de que o poder do pecado é coisa do passado, o pecado não faz parte da minha natureza. Eu e você somos cheios do Espírito para viver a justiça de Deus, a natureza de Jesus. Eu e você somos convencidos pelo Espírito Santo a ter paz com Deus, ter paz com Deus e saber que o Espírito Santo na minha vida e na sua vida diz assim: ei, filho, Jesus Cristo já recebeu o juízo de Deus. Jesus Cristo já recebeu o juízo de Deus. É esse avivamento que nós queremos. Ondas do Espírito na minha vida e na sua vida. Ondas do Espírito é esse convite para você ser convencido pelo próprio Deus a viver livre do pecado, na justiça de Deus e em paz com o próprio Deus. Vou repetir: é ser convencido pelo próprio Deus a viver livre do pecado, na justiça de Deus e em paz com o próprio Deus.
em paz com o próprio Deus. Eu quero orar para que ondas do Espírito possam encher a sua vida. Nesse momento, nós vamos adorar a Deus. E eu quero ter um momento específico e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar para que essas ondas possam encher a nossa casa. Eu oro para que esse agir do Espírito Santo na minha vida e na sua vida encha esse lugar, esse quarto, encha essa sala, encha a sua vida. Águas de Deus na sua vida, rios de Deus na sua vida, vida de Deus na sua vida. Derramarei no meu espírito, Deus, derramarei no meu espírito. Recebe agora na sua vida, receba agora. Água viva, como um rio em mim, me inunda. Tua graça, céus abertos, caem sobre mim e restaura com tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua cante, Espírito Santo, vem como fogo que consome em tua presença. Deus, eu me rendo pra tua glória, a tua glória. Água viva, como um rio em mim, me inunda com tua graça. Céus abertos caem sobre mim e restaura tua glória. Água viva, como um rio em mim, me inunda. Tua graça, céus abertos, caem sobre mim e restaura tua glória. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pela tua presença, Senhor meu Deus, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado pela tua presença nessa casa, Senhor Pai, nesse quarto. Obrigado, porque não existe distância. O Senhor não age, Senhor Pai, em um lugar específico, Senhor Pai. Ó Deus, não são quatro paredes que determinam a tua presença. Não é o tempo, Senhor Pai, não é a história, Pai, não é o calendário, Senhor Pai. Oh Espírito de Deus, não é o ritual. Oh Deus, ó Pai, obrigado, porque o Senhor quer. Derramarei do meu espírito, diz o próprio Deus. Sim, nós queremos, Senhor, água viva, água viva, água viva, Senhor. Ondas do Espírito de Deus, ondas do Espírito de Deus, Pai. Deus, de que o poder do pecado nos convence, Pai, nos convence dia a dia, Senhor Pai. Cada momento, Pai, nós somos livres, Pai. Obrigado porque a justiça de Deus Jesus na nossa vida nos faz viver a natureza de Jesus. Ondas do Espírito Santo, quebrando toda condenação, todo juízo, Pai, ó Deus, e trazendo paz. Deus é por nós. Deus é por nós. Vem, Espírito de Deus. Amém. Aleluia.
Aleluia. E mais uma vez a gente chega à seguinte conclusão. Ei, gente, como é que isso é possível? Como ser possível? Como é possível ser cheio do Espírito? Como é possível receber o Espírito Santo? Só existe um caminho, Jesus Cristo. Mais uma vez o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, no livro de Efésios, capítulo 1, depois que a gente escuta o Evangelho da salvação, crer nele, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Só existe um caminho para eu e você, nós recebermos o Espírito de Deus. Entregar nossa vida para Jesus. Fazer Jesus Cristo meu Senhor, meu Salvador, é a única resposta que nós podemos dar. E é o único caminho que nos leva a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você, que você sentiu, você ouviu essa voz clara do Espírito Santo na sua vida, dizendo: ei, filho, eu quero você, eu desejo você, eu quero habitar na sua vida, eu quero encher a sua vida, eu quero perdoar os seus pecados. Filho, eu quero perdoar os seus pecados, eu quero ser Senhor e Salvador. Se hoje, agora, nesse momento, durante essa mensagem, você ouviu essa voz, você nunca entregou a tua vida para Jesus, e hoje essa voz suave, dizendo que você é perdoado, que você não é condenado, que Deus não é contra você, essa voz suave do Espírito Santo dizendo: eu, Jesus Cristo, morri por você naquela cruz. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus e hoje você quer tomar essa decisão, eu oro nesse momento. Eu quero que agora você comece a escrever: pastor, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu aceito o perdão de Deus ali em Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor. Coloque aí: eu aceito isso, eu aceito isso, eu aceito. Pastor, eu quero voltar, eu volto aos caminhos do Senhor, eu aceito o perdão, eu fui convencido de que Deus não é contra a minha vida, de que eu não estou debaixo de condenação, eu não estou sofrendo o juízo de Deus, eu sou livre, Jesus já pagou pela minha vida. Coloca aí: pastor, eu aceito voltar a Jesus, eu aceito, não para, coloca aí: eu aceito, glória a Deus. Isso eu aceito, não é simplesmente duas palavras, vai mudar a tua eternidade. Escreve aí e tenha essa experiência: eu aceito, e você vai ver o Espírito de Deus entrar na sua vida, você vai ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. A gente fica muito feliz pela sua decisão. Mas eu peço uma coisa para você, escuta aqui, eu peço uma coisa para você: preenche esse link. Você que colocou eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu quero que você preencha esse link. E eu quero também orar por você. Eu vou orar por você agora, tá certo? Então, não preencheu ainda, não entrou ainda, então eu quero orar por você. Repete comigo essa oração, e logo depois dessa oração você vai entrar nesse link, você vai preencher todos os seus dados. Eu vou explicar por quê. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu agora entrego a minha vida para Ti. Jesus Cristo, eu te faço meu Salvador. Perdoa os meus pecados. E pela fé agora eu recebo o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a seguir Jesus, a obedecer Jesus, a conhecer Jesus. Espírito Santo, me transforma em quem o Senhor quer, porque a partir de hoje eu sou teu para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.